Boa noite, igreja, paz do Senhor. Amém? Posso ouvir um amém mais forte? Amém? Aleluia! O crente pode passar pelas lutas, pelas adversidades, mas a gente sempre tem um sorriso no rosto, não é mesmo? Porque quem tem a presença do Senhor tem a plena alegria, aquela alegria que aformoseia o rosto, amém? Aleluia! Então passe pela prova, meu querido, dando glória a Deus, exaltando a Ele, porque tudo isso vai passar, amém? Louve ao Senhor de todo o teu coração, nesta noite maravilhosa que o Senhor preparou para cada um de nós. Aleluia! Tu és o nosso Deus, Senhor. A Ti toda honra, toda glória e toda adoração. Receba, Senhor Deus, a adoração do Teu povo que será feita neste lugar. O Teu povo clama a Ti e declara que o Senhor é o Deus das nossas vidas e não há outro que importa ser adorado. Jesus Cristo é o Senhor. Se alegre na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando. Então eu direi, abra-se o mar, e eu pulando e dançando. Senhor, a Ti toda adoração, meu Senhor. Aleluia. Louve ao Senhor com alegria. Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, e vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o Teu fogo cairá sobre mim, cairá sobre o povo de Deus. Sei que o Teu fogo cairá sobre mim e me levará em Ti confiar, Senhor, e me levará em Ti confiar, e me levará em Ti confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em Sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu farei pulando e dançando em Sua presença. Na Tua presença, Senhor. Por isso eu pulo na presença do Rei. Aleluia. Por isso eu danço na presença do Rei. Na Tua presença, meu Senhor. Por isso, dê glória a Deus. Na presença do Rei. Aleluia. Por isso eu corro na presença do Rei. Glória a Deus. As palmas lá em cima. Tudo é para Ti, meu Deus. Toda a nossa adoração, todo o nosso ser. Aleluia, aleluia. Então eu direi, abra-se o mar, e eu pulando e dançando em Sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em Sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em Sua presença. Por
braços do meu Pai. Então eu direi, só a igreja, então eu direi, oh. Glória a Deus. Então eu direi, então é o povo mais feliz dessa terra, o povo de Deus. E eu pulando e dançando em sua. Então eu direi, oh, oh, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. É na tua presença, meu Senhor, que eu me alegro, que há regozijo, que há júbilo, que há exaltação. Quando eu estou nos teus átrios, meu Deus, eu posso, Senhor Deus, me alegrar. Eu posso saltar de alegria. Eu posso abrir os meus lábios e declarar que tu és o meu Deus, que tu és o meu Senhor. Aleluia. O meu Deus é grande. Aleluia. E dia após dia o crente tem que se encher desta presença maravilhosa, a presença do Espírito Santo de Deus. Então se encha da palavra, essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, é o nosso alimento diário. Então se encha da presença do Senhor, aleluia. Eu quero crescer, Senhor Deus, prosseguir em te conhecer, meu Pai. Esta noite nós vamos declarar. Vou me encher? Cante comigo. Vou me encher com a tua palavra para avivar a minha fé, para avivar a minha fé. Eu quero ter na minha memória, aleluia, o que me dá alegria, esperança, o que me dá alegria, esperança, ânimo e forças pra continuar. Vou me encher a tua palavra. Aviva-nos, Senhor, para ti, para avivar a minha fé. Eu quero ter na minha memória o que me dá alegria, esperança, ânimo e forças pra continuar. O que me dá alegria, esperança, ânimo e forças pra continuar. Sei que nada e ninguém, sei que nada e ninguém vai me afastar de ti. Se eu buscar, se eu querer diminuir pra que tu possas crescer. Diga a ele: tenho fome da tua vontade, tenho sede da tua verdade.
para o teu louvor. Aleluia. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Aleluia. Tu és o nosso Deus. Eu quero viver para ti. Para ti. Eu quero, Senhor, eu quero. Você sabe o peso disso? É abdicar das coisas do mundo. Eu quero viver. É viver uma vida de santidade, uma vida reta diante do Senhor. Eu quero, Senhor, eu quero para o teu louvor, só por ti, para ti, somente para o teu louvor, ver pra ti, para te adorar. Mais uma vez, eu quero viver pra ti, só por ti, para te adorar. Aleluia. E é assim que nós avançamos diante do Senhor. É assim, se alimentando da presença do Rei. Aleluia. Como águia nós iremos para os altos céus. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode cantar assim? Senhores, vem, Senhor, vem transformar no fluir que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas. Aonde? Somente em ti, Senhor. Somente em ti. Junto a ti, o teu amor me Atrai-me, Senhor. atrai-me pra teu lado espero em ti. E subo. Subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor. Quero ver-te teu, Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Renova-nos, Senhor, para o teu louvor. Vem renovar minha mente em teu querer. meus dias viverei. Aonde? No poder do teu amor, Jesus. Poder do teu amor. A ti,
junto. Aos pés da cruz e subo. Nas asas do contigo, no poder do teu amor. Ele tem preparado um novo amanhã para cada um de nós. Espera no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aleluia. Adore. Não cesse de adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Receba, Senhor Deus, a nossa adoração, o nosso louvor. Receba o nosso coração. Tu és adorado neste lugar. Nos rendemos a Ti, estivemos aos Teus pés. Aleluia, oh, aleluia. Declare assim: Te eu vou amar, pois tudo vem de Ti, tudo está em Ti, por Ti vou caminhar. A direção, tudo pode passar, o Teu amor jamais me deixará, sempre há um novo amanhã. Só os adoradores. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio.
Declare ao Senhor: a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti, Senhor, por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã, um novo amanhã para aquele que crê no Senhor, para aquele que crê. Aleluia. Preparado pra mim. Você pode dizer isso com fé? Diga para o Senhor: preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço a ti, Senhor. Te encontro, meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, te encontro, meu Jesus. Você pode dizer o nome dele: Jesus. Nome que está sobre todo nome é o nome de Jesus. Esse nome cura, salva, liberta. Aleluia. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu me rendo aos seus pés. És tu. Eu me. Quando você diz isso, você se submete à soberania do Senhor. Refúgio, mais uma vez eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu. Tu és tudo que eu preciso. O ar que eu respiro. Tu és tudo, Senhor. Lanço aos seus braços, te encontro. Então diga mais uma vez: eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, te encontro, meu refúgio. Torre forte ao Senhor, abrigo, segurança. Meu refúgio está em ti, meu Deus. E eu sei que tu tem preparados para o teu povo um novo amanhã,
Tu tem algo preparado para o teu povo, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou em nenhuma mente humana. O que o Senhor tem preparado para aquele que nele crê, que crê em Ti, Senhor, que crê nas Tuas promessas. E é por isso que o Teu povo, que está aqui neste lugar, Te adora, clama a Ti, ergue as suas vozes em adoração ao único que é merecedor de toda honra, toda glória e de toda exaltação. Nos rendemos e nos submetemos à Tua soberania, Senhor Deus. Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Aleluia. Adoro o Senhor.
nós possamos transbordar de amor por Ti, Jesus. Cante isso. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito sobre a Tua igreja, Senhor. De novo. Te damos liberdade, vem, que caia o Teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o destino em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o destino em Joel. Aviva-nos e vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o destino em Joel. Aviva-nos, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o Teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o Teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, Senhor. Vem derrama sobre nós. Oh, que seja agora. Vem derrama e a terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver Yeshua descer. E que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o Teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o Teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o Teu Espírito. Que seja agora. Vem derramar sobre o Teu povo, Senhor, sobre a igreja perseguida, sobre todo aquele que crê, sobre aquele que espera em Ti. Derrama o Teu fogo sobre nós e aviva, Senhor, o nosso coração, para que a gente venha, Senhor, Te escutar, Senhor, através da Tua palavra agora, neste momento, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos em nome de Jesus. Olá, meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém, meus irmãos? Nós estamos reunidos hoje para poder louvar e agradecer o nome do Senhor, compartilhar a palavra de Deus. Quero dar esse culto em ações de graça pela vida da minha esposa, que depois ela passou aí um período tribulado, meus irmãos, com
pedra nos rins, aí desceu pro canal urinário, aí depois deu infecção, né? E como ela é uma pedreira, ela tem uma pedreira dentro do rins dela, ela fabrica pedra, beça, e em vez em quando dá essas complicações. Então a gente teve um pouquinho ausente aí na quarta-feira, na outra saí cedo, domingo eu não estive aqui à noite, estava na igreja de Santa Margarida, compartilhando a palavra lá com os irmãos. O pastor Evandro não pôde estar aqui hoje, como vocês estão percebendo, porque ele foi pregar na igreja de Jardim Bangu. Ele foi lá compartilhar a palavra de Deus com os irmãos da Nova Vida de Jardim Bangu, pastor Carlos, e ele me deixou aqui na missão de compartilhar com os irmãos as Sagradas Escrituras. Antes de começar também quero falar aí do meu irmão, amigo lá de trabalho, Labuta, a gente sangra junto lá na sala de aula, o Paulo está aqui conosco. Eu fico feliz quando vem alguém do trabalho aqui, eu fico todo alegre, falo, poxa, que bênção, eu ouvi a palavra de Deus. Então, seja bem-vindo, Paulo, os demais visitantes também, que Deus possa abençoar a vida de vocês, e eu espero que Deus, nesse momento, fale ao seu coração. Vamos abrir as Sagradas Escrituras no livro de Lucas. Lucas, capítulo 22, versículo 61 e 62. Lucas, capítulo 22, 61 e 62. O título desse sermão é Entre Olhares. Lucas 22, 61 e 62. Texto muito conhecido. A gente vai ficar aqui só no 61 e no 62 nessa exposição. Os irmãos acharam? Se você não tem a Bíblia em suas mãos, você pode acompanhar a leitura no telão. Desculpa que eu estou meio funguento aqui. Esse tempo de calor. Agora não está mais esfriando não, mas só intenso acabou deixando meio estranho. Os irmãos acharam? Amém? Vamos então à leitura das Sagradas Escrituras. Então, o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, Deus meu e Rei meu, nós nesse culto já te exaltamos, nesse culto já bendizemos o teu nome, cantamos a ti, já intercedemos, e nesse momento eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa falar aqui. Que não seja eu, meu Deus, mas o Senhor. Que o Senhor me use como instrumento para abençoar a vida dos meus irmãos que aqui estão, meu Pai. Abra o entendimento, sossega o coração. Que o teu Espírito, meu Deus, faça aquilo que só o Senhor sabe fazer. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Eu sempre estou dizendo aqui, meus irmãos, que a nossa fé, ela vai além de uma simples religião vazia. Eu tenho sempre dito isso. Não que nós não sejamos religiosos, mas a fé que nós professamos é a fé verdadeira. Isso porque a fé cristã, ela é estabelecida em um real relacionamento com Jesus. Então, todo cristão é um discípulo de Cristo. E esse discipulado, ele ocorre na constante e diária interação com Jesus e nós. De forma que a nossa religião é Cristo. À medida que a gente caminha
a gente vai trocando com Jesus. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Mestre. E assim nós desenvolvemos a nossa salvação, à medida que nos relacionamos com Ele. E nessa relação nós crescemos, amadurecemos, nos santificamos. Nessa caminhada com o nosso Mestre, nós aprendemos mais sobre quem somos nós e quem Deus é. E é claro que nessa caminhada a gente tem muitos obstáculos. Às vezes nós tropeçamos, nos machucamos, às vezes nós machucamos os outros. Nessa caminhada, às vezes a gente pensa em desistir, mas nós podemos ter certeza que em toda a nossa caminhada cristã, o nosso Senhor Jesus Cristo está do nosso lado. Ele está sempre do nosso lado. Embora, às vezes, nós venhamos, de alguma forma, tentar nos afastarmos dele. Mas ele está sempre conosco. Porque é ele que nos disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Pedro, ele experimentou isso de uma forma muito intensa. Jesus falou com ele de modo profundo nesse texto que nós lemos, sem precisar dizer uma única palavra. Olha que interessante. Ele falou com Pedro de forma profunda, sem dizer uma única palavra. Apenas com simples gestos, Jesus revelou o que estava no coração daquele homem, que aparentemente se mostrava muito seguro de si, muito seguro da sua fé. E o engraçado é que algumas pessoas não entendem os crentes, ou nós cristãos, porque eles não conseguem perceber como que Deus fala. E isso é muito interessante. Uma vez eu estava conversando com um amigo de um trabalho, não é o Paulo, um amigo meu que ele é ateu, e eu estava conversando com ele sobre a fé cristã, e aí eu comprei uma Bíblia para ele e dei para ele de presente. E rapaz, o cara comeu a Bíblia de capa a capa. Aí depois ele, em tom assim de deboche, perguntou assim: cara, como é que Deus fala contigo? Você ouve ele falar? Eu falei assim: eu ouço Deus falar comigo. Deus fala comigo, mas assim, você ouve com o seu ouvido? Não, Deus fala diretamente nos nossos corações. Você não precisa, Deus não precisa verbalizar para que Ele fale conosco. Ele sabe a maneira como fala. Ele se comunica conosco, não necessariamente ouvindo a voz de Deus com os seus ouvidos. Embora isso pode acontecer, eu já tenho experiências de algo desse tipo. Mas, em via de regra, a gente percebe Deus falando. Ele fala no nosso coração de forma clara e direta. E você não fica pensando e nem com dúvida que se Deus falou com você, não. Porque você sabe que Ele falou. E Deus, então, às vezes Ele fala conosco de forma direta, clara, mas não necessariamente de forma verbal. E no texto que nós lemos mostra exatamente isso. Jesus em um relacionamento próximo com o seu discípulo, falando com ele das mais variadas formas possíveis. Sim, essa é uma das passagens mais conhecidas do Novo Testamento. Quem já conhecia esse texto? Sim, eu acredito que de alguma forma o ato de Pedro negar Jesus, ou negar o Senhor, ou negar que teve um relacionamento com Ele, teve um impacto significativo na comunidade dos discípulos de Jesus daquela época. E isso fica muito claro, uma vez que todos os evangelhos relatam esse fato. Temos 4 evangelhos,
alguns têm algumas coisas que ele conta, outros não, mas a queda de Pedro, todos os evangelhos, eles falam disso. Jesus foi preso por seus opositores, Pedro sempre bem articulado, porque Pedro era aquele cara que sabia fazer as coisas, sabia se relacionar. Então, bem articulado, ele consegue acompanhar Jesus de longe. E de longe ele começa a observar tudo o que estava acontecendo no processo de julgamento de Jesus. E é interessante observar que algumas horas antes, Jesus já havia alertado a Pedro o que estava para acontecer com eles. Jesus disse que ele iria morrer e falou assim para Pedro: hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. A coisa é meio complicada. Pedro estava vendo o seu Senhor preso, sendo interrogado. Jesus estava sendo esculachado por toda aquela gente. Contudo, perplexo com a situação e tomado pelo medo, sim, Pedro, ele negou que tinha um relacionamento com Jesus. Negou que andava com Jesus. Pedro negou que viajava junto com ele, para cima e para baixo, que eram amigos próximos. Pedro negou que se assentava à mesa e comia junto com Jesus. Negou que conhecia e que o chamava de mestre. Pedro negou o seu discipulado de amor com Jesus. E tudo aconteceu exatamente como Jesus havia dito que aconteceria. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Em meio a todo aquele desconforto da situação embaraçosa em que ele estava envolvido, de alguma forma o Senhor voltou-se para Pedro, fixou os seus olhos nele. Ninguém sabia o que estava acontecendo ali, meus irmãos. Jesus estava sendo julgado, esculachado, as pessoas estavam batendo nele, e Pedro estava ali, naquela situação, observando tudo que estava acontecendo de longe, e de repente, ao passar, Jesus dá uma olhada para Pedro. Não tinha nenhum conhecido para ver o tropeço de Pedro, meus irmãos. Pedro estava ali sozinho, porque ele se sentiu constrangido a ponto de chorar amargamente. Nenhum dos seus amigos viram ele destratar aquela mulher que falou assim: você estava com Jesus também. A Bíblia diz que Pedro começou a praguejar, ou seja, de forma grosseira, com palavras pesadas, ele disse: eu não conheço esse homem que você está falando, que está sendo esculachado na casa do sumo sacerdote. Ninguém viu, ninguém dos que andavam com ele viu a queda de Pedro. Ele poderia simplesmente fingir que nada aconteceu, está tudo certo. Nenhum dos meus amigos, os outros discípulos, ninguém viu que eu neguei Jesus. Já viu quando você tropeça e logo se levanta rápido para que ninguém fique te olhando? Já viu? Quando você está assim, você dá aquela... né? Aí você, opa, dá aquela acertada logo, porque, opa, fica rápido, se acerta, porque pode, vai que alguém viu, ninguém viu, opa, tá tranquilo. Depois, ninguém viu eu negando Jesus, tô de boa, tô tranquilo. Ninguém viu, olha para frente, falta leve, tá tranquilo. Só neguei Jesus, só isso. Os meus irmãos da igreja não viram, eles não viram, estou de boa. Os outros discípulos nem precisam saber disso. É aquele tipo de coisa que a gente fala assim, ó, deixa quieto. É porque nós somos assim mesmo. Nós só publicamos vantagem, meus irmãos. Essa que é a verdade. Ninguém publica foto de desvantagem lá no
no Instagram. Ninguém coloca assim, ó, estou tirando agora uma selfie que eu perdi meu emprego. Não, você só coloca foto bonita. Eu já falei isso para as irmãs e para os irmãos também. Ninguém coloca, hoje em dia ninguém coloca foto sem filtro. Tá todo mundo muito bonito, muito bom. É aquele povo que eu digo que é o uaué. Já falei isso para os irmãos também, já? Tu olha a foto da pessoa no Instagram e fala, uau! Aí quando você olha bem perto, você fala, ué, o que rolou? Não entendi nada. É nesse nível. Porque a gente só gosta de publicar vantagens. Nós somos assim mesmo. Dificilmente alguém publica assim, eu cometi um erro. O problema disso tudo é que, mesmo Pedro tendo tropeçado, o texto diz que o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E foi esse olhar que o constrangiu. O constrangiu de tal maneira que, arrependido, Pedro chorou amargamente. Foi esse simples gesto de Jesus que gritou no coração de Pedro tão alto e tão forte que nem um megafone no pé do ouvido de alguém poderia fazer. Pedro, acorda! Olha o que você está fazendo, cara! Pedro precisava disso. Ele precisava acordar. Pedro precisava daquela olhada de Jesus que falava ao seu coração. Ele parecia que, diante da tristeza de ver a condição em que seu mestre estava, diante do medo de carregar também uma cruz e ser humilhado publicamente, alguém deveria fazê-lo cair em si, fazê-lo perceber da loucura que ele acabou de cometer, do pecado que ele praticou. Meus irmãos, como nós precisamos ser olhados por Jesus dessa maneira. Como é importante que os olhos de Jesus se fixem em nós, como foi fixado em Pedro. E a minha expectativa no dia de hoje é que Jesus, com um simples gesto, como o olhar dele para Pedro, também fale ao seu coração. Que ele te constranja com o seu amor, que você saia daqui mais próximo dele. E que, caso você esteja negando Jesus com as suas atitudes, você possa cair em si e se arrepender de tamanho pecado. O meu desejo é que, mesmo que ninguém esteja vendo, o Senhor fixe seus olhos em você e você entenda o tipo de loucura que você pode estar fazendo na sua vida. Vamos ver o quanto significativo foi esse olhar de Jesus para Pedro e o quanto isso nos ensina hoje. Dentre todos os evangelistas, Lucas é o único que fala desse gesto perante Pedro. Lucas, então, nos mostra que esse olhar era um olhar divino. E aqui fica o primeiro ponto desse sermão. Foi um olhar divino. O texto diz: o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Quando Pedro trocou olhares com Jesus, mais uma vez ele entendeu que não estava diante de um homem comum, mas diante do Senhor. Aquele que estava sofrendo o escárnio, a humilhação pública, não era apenas um homem, pois somente o verdadeiro Deus poderia prever o que iria acontecer e como Jesus previu. Somente o verdadeiro Deus poderia ter total controle da situação como Jesus tinha. Porque nós somos assim. Quando nós estamos passando por uma provação, temos a tendência de perder o controle das coisas. Quando nós estamos passando por uma provação,
Temos a tendência de ficar com os nossos problemas e esquecemos dos outros, porque é o meu problema. A gente supervaloriza aquilo que nós estamos passando e fixamos naquilo e deixamos as coisas correrem, porque a gente está com um problema. Somente quem tem o domínio do que está vivenciando consegue, além de passar pelo sofrimento, olhar para o outro com afeto. Mas geralmente não é a regra. Quando você está com alguma dificuldade, você se isola, você se fecha em você e você quer resolver aquela situação e fica difícil dar atenção para outras situações. Mas veja, mesmo diante do maior desafio da sua vida terrena, Jesus se compadeceu de um pecador como Pedro e olhou para ele com amor. Jesus era assim. Ele fez isso não somente por Pedro. Imagina, você está sendo processado, você está sendo humilhado, as pessoas falando falso testemunho sobre você, e você ainda tem tempo para poder olhar cativamente para Pedro. Jesus era assim. Ele estava pendurado na cruz com os pregos nas suas mãos. E ele olha para Maria, sua mãe aqui na terra, e diz assim: João, cuida dela. Ela agora é sua mãe. Mas ainda no meio do sofrimento, Jesus olha para aquele que estava crucificado ao seu lado e diz assim: hoje mesmo você estarás comigo no paraíso. E as pessoas que estavam cuspindo nele, chicoteando ele, ele olha e ora por essas pessoas dizendo: Senhor, não impute sobre eles esse mal, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele tinha essas atitudes. Ele se compadeceu então desse homem pecador. Jesus não estava sendo humilhado porque os seus opositores o subjugaram, meus irmãos. E esse que é o ponto. Não, como escreveu Lucas, ele é Senhor. Ninguém havia o dominado. Jesus se entregou. Ele se deixou ser dominado. Porque ele diz: ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu a espontaneamente a dou. Tem autoridade para entregá-la e também para revê-la. Por isso que Lucas diz: o Senhor, porque Ele é Senhor, é aquele que se entrega, aquele que estava em meio ao sofrimento, então olha para Pedro e demonstra o seu poder e total controle sobre a situação. Eu estou sofrendo aqui, mas também sei o que passa no seu coração, Pedro, porque eu sou o Senhor. Eu controlo todas as coisas, eu sei de todas as coisas, e nada foge ao domínio da minha vontade, porque eu sou Senhor. E esse olhar divino é que nós precisamos na nossa vida, meus irmãos. O olhar do Senhor nos dá segurança. Precisamos entender que tudo que estamos vivenciando estão sobre os olhos do Deus Todo-Poderoso. Nada foge ao controle do Senhor Deus. Ele conhece as nossas lutas, as nossas batalhas. Ele conhece os nossos acertos e também os nossos erros. Você e eu não temos o que esconder de Deus, porque os seus olhos estão sempre sobre nós. Ele tem os olhos fixos em nós, meus irmãos. Como diz o salmista: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Salmo 34:15. Ele está sempre olhando por nós. Nós somos a menina dos seus olhos. Antes mesmo de Pedro negar Jesus, Jesus já havia intercedido pela sua vida. Ele diz: Simão, Simão, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça.
Mesmo antes de tudo ter acontecido, aquele que tem o controle nas mãos e sabe de todas as coisas, já estava intercedendo por Pedro, porque ele é Senhor. O Senhor olha por nós, e isso deve nos confortar, trazer segurança, em vez de a gente pensar que isso é pouca coisa, ao invés de pensarmos que isso é pouca coisa. Existe um Deus que olha pela sua vida. Existe um Deus que sabe todas as coisas. E Ele sabe o que Ele está passando. E mesmo no meio da multidão, Ele olha para você. Isso deve nos confortar e trazer segurança, uma vez que esse olhar é de amor para com as nossas vidas. É um olhar de amor. É um olhar divino, mas é um olhar de amor. Mas aqui eu quero então destacar mais um ponto. Esse olhar é um olhar de sinceridade. Quando Jesus olha para Pedro, é como se ele estivesse dizendo: então quer dizer que você não me conhece, Pedro? Sem vergonha, Pedro, né? Estava lá com o cara, andava para tudo quanto é lado, miserável. E Jesus olha para ele, já viu? A coisa está lá, Pedro está negando Jesus. Jesus só dá aquele olhadão. Pedro, você quer dizer que não me conhece, mas eu quero dizer uma coisa para você, Pedro. Você diz que não me conhece, mas eu te digo que você também não conhece a você mesmo. Você não se conhece, Pedro. Porque você disse que você iria para a morte comigo. E você está aqui negando que você não me conhece. Então você não se conhece. A verdade é que a gente não pode confiar na gente, meus irmãos. Porque a gente não nos conhecemos tão bem como deveríamos nos conhecer. E nós somos capazes de qualquer coisa. A gente não sabe do que nós somos capazes, porque o mal entrou em nossas vidas. E nós, em um lapso de loucura, fretamos com a maldade. A gente sente prazer nisso. A verdade, Pedro, é você que não se conhece. Mas eu te conheço e sei bem quem você é. Eu te enxergo mesmo no meio de toda essa gente. Pedro, ninguém te viu tropeçar, mas eu te vi. Eu te vi fazer o que ninguém viu. Eu sou Senhor. Eu conheço o passado, o presente e o seu futuro. Conheço a sua estrutura e sei bem o que você é capaz. Essa sinceridade é que nós precisamos aceitar, meus irmãos. Deus nos vê pecar. Ele sabe bem o que nós estamos fazendo e o que está no mais profundo do nosso coração. Não dá para esconder nada de Deus. Você pode esconder as coisas da tua esposa, do seu marido. Você pode esconder as coisas das crianças. Eu já aprendi que agora, no futuro, eu vou começar a esconder uns negócios do Samuel, que ele não pode comer. Já vi aqui uns vídeos que as mães botam a criança não está em casa. Agora eu vou pegar os meus chocolates para comer, senão ele vai pedir. Mas a gente não consegue esconder nada de Deus, porque os seus olhos veem todas as coisas. Nós, na verdade, temos a síndrome de Adão, a loucura de achar que nós podemos esconder as nossas nudez diante de Deus. E a gente sempre tenta resolver alguma coisa para poder tampar a nossa impureza diante do Senhor. E Adão, então, quando peca contra Deus, ele se esconde do Senhor, faz folha de figueira, porque Deus se aproxima dele.
Mas eu quero dizer para os irmãos que toda e qualquer forma de esconder as coisas de Deus é como fazer folha de figueira. Você não vai conseguir se esconder de Deus. Ele conhece o seu futuro, o seu presente e o seu passado. Ele não é ser humano como nós. Ele vê todas as coisas. Você pode esconder o seu pecado de todos os seus parentes, dos seus amigos, mas de Deus não. Ele vê tudo. Você pode buscar uma ideologia para se sentir alguém muito bonzinho, mas Deus sabe quem é você. Você pode se esconder na religião, e a religião é um ótimo lugar para se esconder. Mas Deus conhece todas as coisas. Deus vê tudo. A verdade é que Deus conhece a nossa vida. Ele conhece a nossa fraqueza. Ah, Pedro, ninguém viu, mas Jesus viu. O pastor não viu, mas Jesus viu. A minha esposa não viu, que os olhos não veem, o coração não sente, mas Jesus viu. Ele viu a intenção do seu coração. Ele viu o que os seus olhos viram. Não adianta, não existe forma de se esconder de Deus. Sabe como é que eu acabei com o ciúme dentro do meu relacionamento, meus irmãos? Comecei a namorar com a Bianca muito nova. Ela tinha 16 anos, eu tinha 19. Então, assim, eu não era muito bonito não, né? Hoje eu estou na minha melhor versão. É que eu era magro que dói, meus irmãos. Ainda tinha um cabelo assim meio diferentão, para poder ver se pelo menos alguma coisa chama atenção para mim. Mas o cabelo também não era muito bonito não. Eu passava uns creme e ficava pingando aquelas gotas de creme, para vocês verem o negócio. Mas eu era uma pessoa muito bem articulada, né? Sabia falar bem. Não tão bem, mas pelo menos assim, eu tinha o meu charme. E a Bianca muito nova, como qualquer jovem de 16 anos, tinha lá os seus ciúmes. E eu olhava assim, rapaz, às vezes eu via ela olhando a bolinha dos meus olhos. Mas vejam, meus irmãos, até que na maturidade ela entendeu que a questão minha não era com ela, mas com Deus. Porque ainda que eu estivesse longe dela, se eu estivesse traindo ela, eu não estaria traindo ela, mas primeiro a Deus. Primeiro a Deus. E as intenções do meu coração estavam diante de Deus. E ela entendeu que, eu posso descansar, porque eu não preciso de uma supervisora, porque Deus já está me supervisionando. E a gente não consegue entender esse negócio de que a vida com Deus é um relacionamento constante. E não é uma questão de igreja ou de religião. Deus vê todas as coisas. Mas apesar de ser um olhar divino, de ser um olhar de sinceridade, o olhar de Deus para as nossas vidas é um olhar de piedade. O profeta Abacuque uma vez disse, intercedendo: Tu és, Senhor, tão puro que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então o Senhor tolera os traidores? Está lá em Abacuque 1:13. Jesus é Deus. Ele poderia nunca mais olhar na cara daquele miserável pecador. Ele poderia simplesmente desprezá-lo por toda a eternidade. E é assim que nós agimos, meus irmãos. Porque como é que você faz com traíra? Como é que você faz com um vacilão? A gente simplesmente ignora ele. A gente não olha na cara dessa pessoa. Quem olha com afeto por um traidor? Nós costumamos tratar essas pessoas com desprezo. Mas como que nós temos a aprender com Jesus, não é? Olha que loucura. Isso porque o Senhor voltou-se, fixou os olhos em Pedro. Quando Jesus fixou seus olhos em Pedro, é como que se todas as pessoas naquele momento houvessem desaparecido. Não existia mais ali sumo sacerdote, soldados ou pessoas em volta da fogueira.
O fixar dos olhos do Senhor em Pedro foi direto e objetivo. Pedro deve ter gelado naquele momento, como se tivesse todo mundo desaparecido. Meu Deus, ele me olhou. Você já viu? Quando você toma uma olhada dessa assim? Minha mãe fazia isso muito comigo, só que ela olhava de cara feia. Mas veja, não se trata do que os outros iriam pensar sobre Pedro. Ninguém viu Pedro praticar aquele erro. Ninguém viu ele pecar. Nenhum dos seus irmãos sabia, nenhum dos outros discípulos, os apóstolos nenhum deles estavam por dentro da situação. Era apenas Pedro e Jesus, o mestre e o seu discípulo. Era apenas Deus e um mero pecador miserável, carente pela graça. Apesar de Pedro ter pecado, Jesus estava falando diretamente com ele. Nenhuma palavra saiu da boca de Jesus naquele momento, somente um olhar constrangedor de piedade. Apenas um gesto. Foi somente a partir desse olhar que Pedro caiu em si e viu a burrada que ele estava fazendo. O texto diz no versículo 61, na parte B, e Pedro, depois do gesto de Jesus, se lembrou das palavras do Senhor que lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Jesus disse para Pedro a verdade: Pedro, você não é tudo isso que você acredita ser. Você, Pedro, é covarde. Você vai me negar. Você ainda não está totalmente voltado para mim, Pedro. Você precisa se converter. Pedro, a sua fé não é tão firme quanto você acredita. A sensação que eu tenho é que quando Pedro ouviu que ele negaria Jesus, ele desconsiderou essa palavra de verdade. E dentro do seu coração, ele falou: não nego nada. Jesus está mexendo com o meu ego. Jesus está mexendo comigo. Mas eu sei, isso não vai acontecer. E é sobre isso que eu estou dizendo aqui, meus irmãos. Nós somos pecadores e cada dia que passa precisamos dessa olhada misericordiosa do Senhor nas nossas vidas. A cada dia precisamos desse olhar piedoso de um Deus que se entregou por nossas vidas. Sabe por quê? Você ouve a palavra do Senhor, Deus fala contigo dia após dia, domingo após domingo, e cada uma dessas palavras entra no seu coração, mas parece que você represa em um lugar, porque não quer se deparar com a verdade. Não quer se deparar com a verdade. Deus tem falado dia após dia, mas talvez você esteja ignorando a palavra do Senhor, dizendo: deixa a prática da iniquidade. Deixa a maldade. Deixa de fazer aquilo que eu já disse para você não fazer. Mas a verdade é que por mais que a palavra de Deus fale conosco, Deus precisa olhar para nós de uma maneira diferenciada. Você precisa desse gesto de misericórdia de Jesus. E que hoje Jesus te olhe bem nos olhos. Que hoje, o culto de hoje seja marcante na sua vida. Você tem a sensação de que só tem você e Deus aqui nesse lugar. E que Ele te pegue e olhe bem diretamente nos seus olhos e te faça lembrar das palavras do Senhor para a sua vida. Todos nós precisamos passar por esse gesto de amor de Jesus. Algo que nos deixa impactado de uma forma profunda. Porque a gente ouve a palavra, mas essa palavra ela só consegue germinar em nossos corações se tiver um gesto de Deus, como Jesus fez esse gesto para com Pedro, de olhar fixamente nos olhos dele. A verdade é que somos pecadores. A verdade é que não somos tão fortes assim. Você não é tão forte quanto você acha que é. A verdade é que no meio das pressões da vida, nós temos a tendência a negar Jesus como nossas atitudes. Talvez esse seja o seu problema. A hipocrisia. Diante dos discípulos,
Diante dos irmãos, da igreja, você é bem corajoso, cheio de fé, diz que nunca deixará Cristo. Talvez diante dos irmãos, você seja alguém que bote a mão na cabeça dos demônios e expele. Talvez diante da igreja e dos irmãos, você seja aquele que cura, que bota pé na água e anda sobre ela. Mas quando você está sozinho, você mostra verdadeiramente quem você é. Quando ninguém está te vendo, você pragueja. Senta-se na roda dos escarnecedores e pratica o mal. Hoje Jesus está voltado para você e está com seus olhos fixados na sua vida e dizendo: eu te conheço, eu sei quem você é. Deixe o caminho da negação a Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Hoje Jesus está te olhando. Hoje Jesus está te olhando com os olhos fixos em você. Confesse que Jesus é o seu Senhor e Salvador da sua vida. Como Pedro deve ter se sentido, meus irmãos, naquele momento, depois de ter negado Jesus. Porque veja, Pedro ouviu Jesus dizendo uma coisa muito séria. Vamos lá, Mateus 10, 32 ao 33. Olha o que Pedro ouviu Jesus dizendo. A palavra estava lá, mas Pedro ainda não tinha se dado conta. E ele teve a coragem de negar Jesus. Ele diz assim, Jesus disse, em um dos seus sermões diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Continua, bota no 33. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Pedro ouviu isso e ele cometeu esse pecado. Como que deve ter ficado o coração dele? Deus vai me negar diante de todas as pessoas. Jesus vai me negar diante de Deus Pai, porque eu o neguei. Pedro deve ter dito: estou perdido, está tudo acabado. Jesus também um dia me negará, eu o neguei publicamente. Ele vai dizer: longe de mim, porque eu não o conheço. Mas o que eu estou dizendo para os irmãos, o olhar de Jesus naquele momento não era um olhar de condenação, mas de graça. Não era um olhar para jogar Pedro ao inferno, mas para trazer para o reino dos céus. Não era um olhar para destruir Pedro, mas para reconstruir Pedro. Pedro ainda tinha tempo para se arrepender. Ei, você pecador, ainda há tempo de se arrepender. Jesus está te olhando. Jesus está nos olhando, e esse olhar não é de condenação, mas de graça. De graça. Hoje o gesto de Jesus é para que as nossas vidas nós possamos nos arrepender e nos voltarmos para Ele. Esse olhar revela que nós somos e mostra que nós precisamos nos arrepender. Arrependimento, essa é a pregação da igreja. Arrependa-se hoje, volte-se para o Senhor, tire a máscara da hipocrisia, tire a máscara da hipocrisia e volte-se para o Senhor. Eu não estou falando para você voltar para uma instituição religiosa, mas para ser quebrado diante do Senhor e dizer: Senhor, eu me arrependo das minhas práticas pecaminosas, eu quero me voltar para o Senhor. O Senhor já viu os meus pecados, o Senhor já me conhece, mas hoje eu entendo que o Senhor me olha com graça, com misericórdia. Eis-me aqui, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia de mim. Lucas vai nos dizer que Pedro saiu dali e chorou amargamente. E é isso que nós precisamos fazer, meus irmãos.
depois de sermos olhados por Jesus, lamentar pelos nossos muitos e muitos pecados. Que não seja apenas um choro de criança, bebê, porque agora eu descobri que bebê chora de falsidade. Que o choro não seja choro de bebê, mas um choro real, de um real arrependimento. Que olha para Jesus e diz: eu preciso do Senhor, meu Deus. Lamente pelos seus pecados. Que não seja um choro de lágrimas de um coração endurecido, mas de um coração totalmente quebrantado e contrito. Que seja choro de arrependimento. Jesus, Ele nos olha. E aqui eu não estou fazendo o papel daquele: olha, tu está pecando aí, Jesus está te vendo. Mas eu estou dizendo, Jesus, Ele está te olhando com afeto, com amor, porque Ele nos ama, mesmo a gente sendo pecador. Ele nos ama, mesmo a gente sendo traíra. Ele nos ama. Jesus te ama. E hoje Ele está te olhando com um olhar de afeto. Não negue o Senhor Jesus. Ainda há tempo. Mas um dia, o que está escrito lá vai se cumprir. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Aonde que você está diante disso tudo? Ele sabe o tipo de pressão que você está vivendo, mas Ele te olha com afeto, para que você volte para Ele. Vamos orar, meus irmãos? Fiquemos de pé. O Senhor que nos olha está aqui no meio de nós. Quem sabe Ele esteja olhando diretamente para você nesse momento. Mesmo diante de toda essa multidão, Ele está fixado em você. E está te olhando com um olhar de misericórdia e graça para com a sua vida. Retribua o seu olhar. Arrependa-se. Diz: Senhor, eu peco mesmo, sou fraco. Tenha misericórdia de mim, meu Deus. Quebrante-se diante do Senhor nesse momento, igreja. E o Espírito de Deus encherá a nossa vida. Quebrante-se diante do Senhor. E diga: Senhor, é verdade, eu me arrependo dos meus muitos pecados. Eu me arrependo, Senhor, porque às vezes eu dou uma de pedrão mesmo, meu Deus. Tenha misericórdia de mim, meu Deus. Diga isso para Ele. Fala para Ele: Senhor, eu preciso de restauração na minha vida. Senhor, eu preciso de restauração na minha vida. Eu preciso de transformação na minha vida. Se você precisa ser restaurado, coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, eu quero ser restaurado. Senhor, eu me arrependo dos meus muitos pecados. Eu me arrependo da prática da maldade, meu Deus. Eu quero me voltar para Ti, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha paciência comigo, meu Deus. Tenha paciência, porque volta e meia, diante da pressão da vida, diante dos olhares dos opositores, eu tenho negado o Senhor, meu Deus. E eu não quero fazer isso. Eu nego o Senhor, meu Pai, quando eu minto, meu Deus. Quando eu abro a minha boca, meu Pai, para falar, ó Deus, coisas que eu não deveria falar. Ah, meu Deus, eu nego ao Senhor, meu Pai, quando eu simplesmente bulo os meus olhares naquilo que eu não deveria olhar, meu Pai.
Quando eu estou sozinho, eu me sujo, meu Deus. Eu caio na prostituição, no vício, na pornografia. Tem misericórdia de mim, meu Deus. Restaura a minha vida, meu Pai. Porque quando eu logo lá na internet, eu digo que não tenho parte contigo. Quando eu adultero, meu Deus, eu digo que eu não tenho parte contigo. Quando eu abro a minha boca para mentir, eu digo que estou associado com outro e não contigo, meu Deus. Tenha misericórdia da minha vida, meu Pai. Tenha misericórdia da tua igreja, meu Deus. E nós entendemos que o Senhor é um Deus amoroso e misericordioso. Nós entendemos que o Senhor é bondoso e o Senhor, ó Pai, cuida de nós. Por isso nós estamos aqui e cantamos a Ti, ó Deus. Amém. Louvemos ao Senhor. Me arrepender, eu venho me arrepender. Me arrepender de tudo que pequei contra Ti. Me arrepender. Me arrepender. Me arrepender de tudo que pequei contra Ti. De novo. Lá em cima. Que me arrepender. Vim deitar minha glória no pó. Eu vi a dor que Te causei. Quantas vezes Te crucifiquei. Faça dessa música uma oração. Os meus olhos se secaram e eu calei a minha voz. Minha alma se tornou sequidão. Confessei-te os meus pecados, minha maldade não encobri e deixei fluir. Deixe com que haja perdão, Ele está aqui. Me arrepender, diga! Me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra Ti. Me arrepender, me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra Ti. A igreja, me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra
ti. Eu quero me arrepender. Eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti, Senhor. Aqui nós estamos, ó Deus. Nós somos pecadores, meu Pai. Mas nós sabemos, meu Deus, que o Senhor nos salva por graça e misericórdia, meu Deus. Obrigado, meu Pai, pelo sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Obrigado, meu Deus, pela sua entrega total pelos nossos pecados, meu Deus. Nós somos falhos, nós somos pecadores, meu Deus, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Meu Deus, que o Senhor, Pai, continue nos olhando, meu Deus, com esse olhar cativante, com esse olhar de amor, com esse olhar que nos atrai para Ti, nos atraia para Ti, meu Deus, todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, meu Deus. E quando, meu Pai, nós estivermos distraídos, e quando nós pecarmos, meu Deus, o Seu olhar nos faça lembrar das Suas palavras, meu Pai. O Seu olhar nos faça lembrar, ó Deus, que o Senhor é bom e o Senhor é misericordioso, meu Deus. Talvez você já esteja há muito tempo na igreja, mas resolveu deixar o caminho do Senhor e quer voltar-se para o Senhor novamente, ou quer voltar-se para o Senhor de fato. Levante sua mão que eu estarei orando pela sua vida. Você que nunca se entregou ao Senhor, você que quer entregar o seu caminho ao Senhor, levante sua mão e diga: eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero viver uma vida de amor com o Senhor. Tem uma mão levantada, mas você também pode levantar sua mão. Levante sua mão e diga: eu quero me arrepender, Senhor. Eu quero me entregar por completo a Ti, meu Deus. Eu vejo o tamanho da maldade que eu cometi. Eu quero voltar-se para Ti. Levante sua mão e diga: Senhor, eu quero ter uma nova vida contigo, meu Deus. Eu entendi que Tu és misericordioso. Eu entendi que o Senhor é bom e que o Senhor olha para mim com afeto. A moça que está com a mão levantada, você pode vir aqui, eu quero orar pela sua vida. Me arrepender, me arrepender, me arrepender de tudo que pequei contra Ti. Me arrepender, eu venho me arrepender. Ainda existe tempo. Arrependa-se, entregue-se ao Senhor de tudo que pequei contra Ti. Qual o seu nome, querida? Ana Beatriz. Aqui está a Ana Beatriz. Ana Beatriz, você vai orar comigo, pode ser? Eu vou falar e você repete, tá bom? Senhor Deus, eu sou pecadora, Senhor. Senhor Deus, mas o Senhor é misericordioso. E eu entendi o Teu amor para com a minha vida. Eu agora entrego a minha vida a Ti. Diga: eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero ter uma nova vida, Senhor. Eu quero ser outra pessoa, meu Deus. Obrigado pela Tua graça sobre a minha vida. Transforma o meu ser, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar pela sua vida, Ana Beatriz. Senhor, amado Deus, eu coloco a Ana Beatriz diante do Senhor, meu Pai, que entendeu a mensagem de graça e amor que o Senhor, ó Deus,
tem para as nossas vidas, ó Pai. Eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor escreva o nome dela no livro da vida, meu Pai. E que o Senhor, ó Deus, lembre-se dela naquele grande dia. E lembre-se, meu Deus, que ela confessou o Senhor publicamente, meu Pai. E que o Senhor, meu Deus, diga: eu tenho sim associação com a Ana Beatriz. Sim, meu Deus amado. Eu peço que o Senhor derrame aqui o teu Espírito sobre a vida dela, dando forças, ó Deus, para que ela possa caminhar no Senhor todos os dias da sua vida. Eu lhe peço, meu Deus, que ela possa se fortalecer no Senhor e nunca mais se desviar dos caminhos do Senhor. Deus meu e Rei meu, meu Pai amado, perdoa os seus pecados. Quebra todo o mal sobre a vida dela, toda aliança com esse mundo, meu Deus, toda aliança com o mal, ó Pai, que ela morra para si e viva para ti, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, Ana Beatriz. Me arrepender, me arrepender, me arrepender de tudo que pequei contra ti, me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti, Senhor. Ainda há tempo de se arrepender, porque Jesus está aqui e olha para a sua vida e que diz: eu quero que você tenha uma nova vida. Se você quer entregar seu caminho ao Senhor, eu estarei disponível ainda no final desse culto e eu quero orar pela sua vida. Não endureça teu coração, não. Abra seu coração para Jesus. Vamos embora, meus irmãos. Vamos embora nesse momento. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor nos comunicou nessa noite. Obrigado porque o Senhor expressa seu amor para com as nossas vidas dia após dia, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor nos dê um restante de noite abençoado. Cuida da nossa vida, meu Deus. A noite de sono tranquila, meu Pai. Senhor amado, que nós possamos ter uma semana, meu Deus, diante de Ti, Senhor. E que a Tua palavra ecoa nos nossos corações durante toda essa semana, para que possamos viver uma vida de sinceridade a Ti, sabendo, meu Deus, que o Senhor tem olhado por nós, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez hoje, meu Deus, e por tudo que o Senhor continuará fazendo. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus Pai, a graça soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as eternas consolações e comunhão do Espírito, esteja com todos, e com todos permaneça, não só hoje, mas para todos sempre. E quem recebe isso, diga amém. Você pode se assentar, agradecer ao Senhor. Próximo encontro, então, será quarta-feira. E até nos vermos novamente, que Deus abençoe rica e abundantemente. Amados visitantes, sejam bem-vindos. Eu estou aqui à sua disposição, meu irmão e minha irmã, para orar, aconselhar. Eis-me aqui para servi-los. Deus abençoe.